Terça-feira, 22 de setembro. Luta contra o tráfico de animais silvestres. Você vai conhecer um centro de reabilitação de espécies em São José dos Campos. Combate à corrupção. Operação da Polícia Federal investiga desvio de recursos da saúde e da educação em prefeituras da região. Na reportagem especial sobre tecnologia, um sistema que monitora a qualidade do saneamento básico e evita o desperdício. Boa tarde. O Band Cidade começa agora. Por ano, 38 milhões de animais são retirados da natureza brasileira de maneira criminosa. A maioria, aves. E aqui na região, uma universidade mantém um centro de reabilitação para recuperar esses bichinhos e tentar devolvê-los à natureza. Era nessas gaiolas que boa parte dos animais que estão nesse centro de reabilitação de uma universidade de São José dos Campos ficava aprisionada enquanto era mantida em cativeiro. Hoje, para simbolizar a luta contra o tráfico de animais silvestres, as gaiolas foram destruídas em protesto a esse tipo de crime. Por ano, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, cerca de 38 milhões de animais são capturados na natureza para manter o mercado ilegal da venda de espécies. De 2017 até o ano passado, mais de 3 mil animais apreendidos foram trazidos para cá. Geralmente, os animais que são de tráfico, eles vêm com deficiência vitamínica, eles vêm com a pena feia, vêm com a pena cortada, vêm com um bico com desgaste inadequado, vêm com as unhas com tamanho inadequado, eles vêm muito magros, desidratados, desnutridos, e muitas vezes com comportamento extremamente alterados. Então as perdas da saúde desse animal geralmente são bem grandes. Atualmente são cerca de 350 animais por aqui. Cada um necessita de um cuidado diferente. Muitos deles por problemas com a alimentação, por exemplo, durante o período de cativeiro. Outros passam pelo processo de desumanização, que é quando eles precisam perder os vínculos com os seres humanos para serem reintroduzidos à natureza. A gente procura deixar só uma pessoa, só para fazer o tratamento dele, para dar comida, para dar água. E a gente isola em áreas onde não tem passagem de ser humano, para ver se ele consegue perder esse contato e achar que o ser humano, na verdade, não é um amigo dele. Então, que o ser humano é uma espécie que ele tem que ver como uma ameaça. Então, que ele tem que ver, ele tem que se esconder, ele tem que se defender. Já esses aqui são saguis da terra escura, conhecidos como caveirinha. Como eles estão em extinção, fazem parte de um programa do CRAS para reprodução. Isso aconteceu porque essa outra espécie, o sagui do tufo preto, mais forte e resistente, começou a dominar o território. Eles foram trazidos para a região por traficantes de animais. A bióloga explica que, nesse caso, outra possibilidade seria o surgimento de espécies híbridas. A partir do momento que a gente reintroduz um animal que ele não é da região, ele vai competir com o nosso animal. A gente pode ver aí ocorrer a extinção dos animais da nossa fauna. Os animais vão ser híbridos e isso também é um dos motivos que causa a extinção de algumas espécies. Então a gente sempre procura ficar com esses animais e destiná-los para a região correta. O foco principal é que esse animal desenvolva todos os seus comportamentos naturais, para que ele seja plenamente reabilitado e tenha um retorno à vida livre. Então, muitas vezes é possível chegar a esse ponto de que o animal consiga expressar os seus comportamentos em natureza e muitas vezes não é mais possível, Infelizmente, existe muito caso assim, de animal que não se reabilita e acaba por precisando ficar no cativeiro até o fim da sua vida. E a Polícia Federal faz hoje operações contra o desvio de recursos públicos da saúde e da educação nas prefeituras de Areias e São José do Barreiro. Informações com a Débora Pedroso, direto da redação. 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Areias e São José do Barreiro, municípios das prefeituras investigadas, e também em Cruzeiro,
Pindamonhangaba e Santo Antônio do Pinhal. São 2 operações simultâneas, inclusive com investigados em comum. Segundo a Polícia Federal, o desvio de recursos da saúde e da educação teria ocorrido entre os anos de 2017 a 2019, com aquisição de combustíveis e lubrificantes para veículos. O monitoramento da Polícia Federal acontece há 1 ano e 2 meses e identificou um aumento substancial e sem justificativas. Em São José do Barreiro, o valor dos contratos suspeitos supera 4 milhões e 700 mil reais, sendo 1 milhão em recursos federais, e em Areias, o valor suspeito de desvio é de 3 milhões e 160 reais, sendo 700 mil de origem federal. Entre as irregularidades, o direcionamento da licitação, fraudes na execução de contrato de transporte escolar, com superdimensionamento até das rotas e até abastecimento de veículos particulares. Os investigados devem responder por crimes de responsabilidade, fraude a licitações, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e organização criminosa, com penas que podem chegar a 39 anos de prisão. Voltamos ao estúdio. Muito dinheiro em espécie, hein, Débora? Obrigado. Em nota, a Prefeitura de Areias diz que colabora com as investigações, mas informou que as contas de 2017 e 2018 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e que de 2019 tem parecer favorável da instituição. Já a Prefeitura de São José do Barreiro não se manifestou sobre a operação. Os trabalhadores dos Correios voltaram às atividades hoje após um mês de greve. Uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho considerou que não houve abuso na paralisação e também determinou um reajuste de 2,6% no salário a partir de 1º de agosto. Também nesta terça-feira, os médicos peritos do INSS retornaram ao atendimento presencial em 87 agências do país. Na região, Taubaté, São José dos Campos e Guaratinguetá estão nessa lista. O agendamento deve ser feito pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. E um dia depois da Prefeitura de São José dos Campos liberar festas em bufês, os donos desses espaços ainda reivindicam uma maior flexibilização. Detalhes com a repórter Sandra Riva. Os donos de bufês aqui de São José dos Campos continuam insatisfeitos com a flexibilização concedida pela Prefeitura a partir desta terça-feira. Em decreto municipal divulgado nesta segunda-feira, o serviço foi permitido para retornar a funcionar somente por 8 horas. Mas durante os finais de semana, a atividade tem que encerrar às 4 horas da tarde, o que não agradou a categoria, já que a maioria trabalha com festas de casamento e também com eventos noturnos. Até agora, um balanço feito pelo setor, por exemplo, nos últimos 6 meses, período de pandemia, 600 contratos foram adiados na cidade de São José dos Campos, a maioria casamentos, 40 funcionários, pelo menos, de bufês foram demitidos, por isso que a categoria se reuniu em frente à Prefeitura nesta segunda-feira, fazendo um protesto e pedindo aí uma revisão desse decreto municipal, principalmente para estender esses horários aos finais de semana. Lembrando que nos feriados, esse serviço está proibido de funcionar. Sandra Riva, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Obrigado, Sandra. A Prefeitura disse apenas que vai manter essas regras. Primavera começou com chuva, hein? Veja Tamoios, que está em estado de alerta. Pode fechar a qualquer momento devido às chuvas. Já tem 70 milímetros de chuva acumulado em 72 horas. Se chegar a 100, feche. Olha aí, está molhado, hein? Eu volto já com mais notícias. 19 graus em Caraguatatuba.